Até agora eu não vi nenhum influencer se pronunciar sobre a cagada que eles fizeram em relação a falar que eu tava mentindo, que eu era uma falsa, que eu era uma mentirosa. O dia em que Isabel Veloso falou sobre as pessoas que a julgavam e diziam que ela estava mentindo. Sobre tudo isso que aconteceu, dos 6 meses aí, de pessoas me acusando de ser mentirosa, falando que eu inventei os 6 meses, que eu inventei a doença, que eu inventei tudo. Eu tirei print de tudo, eu anexei tudo. Então, ontem à noite minha médica postou, porque muitas pessoas não tiveram a capacidade, né, de ler a matéria onde ela fala que sim, eu sou uma paciente paliativa, que o tumor existe e que eu não estava mentindo, simplesmente falaram que minha médica disse que eu não tenho um câncer, simplesmente isso. Então, assim, todas essas pessoas que falaram tudo isso, que cometeram crimes, né, porque isso é um crime, eles me acusaram de uma coisa que eu não fiz e várias outras coisas e palavras de baixo calão muito sérias que falaram pra mim sobre o meu filho também, desejando que meu filho morresse, que meu filho nascesse com câncer. O que é isso, sabe? E tantas outras palavras que usaram pra mim, contra a minha família, enfim. Todas as pessoas, esses influencers aí que fizeram vídeos falando que eu era uma mentirosa, que eu fui desmascarada mesmo, não sei o quê. Eu tô indo atrás pra resolver, porque assim, eu acho que eu cansei muito de aceitar comentários desse tipo, desde que eu viralizei aqui na internet, que eu nunca pedi para as pessoas me seguirem, as pessoas me seguiram porque quiseram. Eu nunca pedi para ter seguidor, eu sempre expus a minha vida muito antes de ser reconhecida. Então, assim, eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, sabe? Quando eu fiquei doente, antes de ficar doente, eu sempre fiz essas coisas. Quem me conhece lá de trás, quem me seguia lá de trás, sabe? Então, assim, eu nunca pedi para ter seguidor, eu nunca pedi para ser influencer e nada. Então, desde que eu viralizei na internet, eu recebo esses comentários, isso foi em janeiro. Então eu recebo desde janeiro comentários falando que eu sou uma mentirosa, de influencers falando que eu tô mentindo sobre a minha doença. E acho que até agora eu não vi nenhum influencer se pronunciar sobre a cagada que eles fizeram em relação a falar que eu tava mentindo, que eu era uma falsa, que eu era uma mentirosa em relação à minha doença. Então acho que acabou já essa história de aceitar que os outros sempre pisem em mim. Então acho que as pessoas têm que entender que a internet não é uma terra sem lei. E a internet, mais uma vez, só se mostrou que quem é egoísta são eles. Eu não fui egoísta em engravidar, eu já expliquei tudo isso, já falei isso com vocês. Isso é uma prova de que quem é egoísta são essas próprias pessoas que falam que eu sou egoísta, justamente por tais atitudes. Onde estão os julgadores de Isabel Veloso agora? Ainda acham que ela estava mentindo? Vá em paz, princesa. Você lutou bravamente, mas agora descansa com Deus.